Então, o verso 10 diz, a voz engrossou, né? Verso 10, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora, são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Mas por que Deus nos deu misericórdia? Mas por que Deus nos fez povo dele? O centro, se a gente pudesse, tenta imaginar na sua mente a seguinte estrutura literária desse texto. Você pega a primeira parte do verso 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para aí. Vai para o verso 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Você percebe a insistência do autor com o tema povo, na primeira parte do verso 9 e no verso 10. Agora, a ênfase desses dois versos, ou dessas duas partes, está no centro. E o centro é, a fim de que vocês anunciem as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. A missão. A missão. Por favor, folheie um pouquinho a sua Bíblia até o capítulo 4, ou mexa com os seus dedos na sua tela, e vá para o capítulo 4, verso 10, que diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Você precisa se lembrar que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a relação Espírito Santo, unção sobre homens e mulheres, se restringia a principalmente 3 personagens na história de Israel. O rei era tido como ungido, o profeta era tido como ungido, e o sacerdote, para o exercício da sua função, era ungido. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a relação do Espírito Santo, via de regra, se restringe a essas 3 figuras: rei, profeta, sacerdote. No Novo Testamento, Jesus entra na história e cumpre fielmente, plenamente, essas 3 missões, sendo o nosso rei, o nosso profeta e o nosso sacerdote, os ofícios de Cristo. E porque ele cumpre fielmente, ele se entrega naquela cruz como o próprio Cordeiro de Deus e ressuscita dentre os mortos no 3º dia, e a ressurreição de Cristo é a evidência de que o sacrifício feito na cruz foi plenamente aceito por Deus. E quando Jesus ressurge dos mortos, e depois de aparecer aos discípulos, ele é elevado aos céus, ele se assenta à direita de Deus. E quando Jesus se assenta à direita de Deus, ele envia sobre a sua igreja o Espírito Santo da promessa. E agora, a igreja de Cristo, não mais como Israel, na qual a relação do Espírito estava, via de regra, restrita ao rei, ao profeta e ao sacerdote, a igreja, absolutamente todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, recebem o Espírito Santo e são dotados da unção do Espírito Santo, e recebem dons do Espírito Santo e servem
à igreja e ao mundo através dos dons do Espírito Santo. Então, se você voltar para 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz: cada um exerça o dom que recebeu, o dom do Espírito Santo, porque você não vive numa comunidade aonde o rei, o profeta e o sacerdote possuem o Espírito Santo e você não. Nós não fazemos parte de um povo no qual o pastor é um ungido e o povo não. Nós não fazemos parte de um povo aonde o apóstolo é ungido e o povo não. Isso é heresia. Se você olhar o Novo Testamento, nós fazemos parte de um povo aonde cada homem, cada mulher que olhou para a cruz, compreendeu o que aconteceu na cruz, se rendeu ao amor de Deus oferecido naquela cruz, abraçou o perdão de Deus que nos é dado no sacrifício de Cristo. A palavra de Deus diz que quando nós compreendemos o que aconteceu ali e cremos que o que aconteceu ali foi totalmente suficiente para nos reconciliar com um Deus Criador, o Espírito Santo da promessa é derramado sobre nós e ele nos sela para a eternidade. E ele nos capacita para o ministério. Uma das grandes disfunções que nós temos como igreja nos dias atuais, se revela em expressões do tipo: eu fui chamado para o ministério sagrado. Espera aí. Isso, todo crente foi chamado para o ministério sagrado. Absolutamente todo crente recebe o poder do Espírito Santo e tem um ministério. Quando nós pensamos em sacerdócio universal dos crentes, nós precisamos pensar em 3 implicações dessa doutrina. A primeira implicação é uma implicação soteriológica, é uma implicação voltada à salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, absolutamente, todos nós temos acesso à salvação que não nos é oferecida através de intermediários. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e nós temos acesso direto a ele. A segunda implicação da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes tem a ver com a oração. Nós não temos intermediários entre nós e Deus. Jesus escancarou o Santo dos Santos, e agora, segundo o autor do livro de Hebreus, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós adentramos diante do Pai, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Agora, meu querido irmão e irmã, perceba algumas implicações práticas desse negócio. E eu vou incomodar vocês. O ano passado eu já tentei incomodar, e o pastor Leclerc me convidou outra vez, eu falei assim, então, eu acho que eu peguei leve, então tem que incomodar mais. Eu vou incomodar vocês. Porque quando os reformadores defendem o sacerdócio universal de todos os santos, eles estão dizendo que quando nós oramos, nós não precisamos
de intermediários, nós não precisamos de intercessores, nós somos sacerdotes. O que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam diante daqueles que chegavam para oferecer o sacrifício, eles intercediam por aquela família diante de Deus, eles tinham direto acesso a Deus. O sumo sacerdote era aquele que adentrava no Santo dos Santos uma vez por ano, mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, não apenas nos qualificou como sacerdotes, derramando sobre nós o seu Espírito Santo, como ele rasgou a cortina que nos separava do Santo dos Santos. Agora nós somos sacerdotes que temos acesso direto ao Pai. Quantos reformadores começam a defender essa doutrina? Isso desestabiliza toda a crença do catolicismo romano medieval, da intercessão dos santos, de que você precisa orar para um santo, para que esse santo interceda por você diante de Deus. Não! A doutrina do sacerdócio universal de todos os santos está dizendo que você é um santo, não pelo seu mérito, mas pelos méritos de Jesus. Jesus te lavou com o seu sangue derramado naquela cruz, e ele derramou sobre você o Espírito Santo, ungindo-o como sacerdote. Agora você ora diante de Deus, diretamente a Deus, e é você que intercede pelo mundo. É você que clama diante de Deus pelos seus familiares. Agora, talvez nós saímos, e perceba, eu acho, e aí eu começo a cutucar vocês, porque o sacerdócio universal de todos os santos, ao mesmo tempo que é uma das principais doutrinas da reforma protestante, eu ousaria dizer, que depois da doutrina da justificação pela fé, ou seja, a salvação não vem pelas obras, mas é pela fé em Cristo Jesus, eu diria que depois da justificação pela fé, bem possivelmente, a doutrina mais revolucionária da reforma protestante é a de que todo crente é um sacerdote. Por quê? Porque ela desestabiliza as hierarquias de poder do catolicismo romano medieval, aonde o sacerdote era visto como alguém próximo de Deus, santo, e o povo como dependente do sacerdote, aonde o bispo era visto como alguém que tinha uma autoridade, porque o Espírito Santo estava nele, em detrimento do povo simples. Mas se você está acompanhando o meu raciocínio, deixa eu completar a minha frase. Ao mesmo tempo que a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos é uma das principais redescobertas revolucionárias da reforma protestante, eu diria que a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos aponta para uma tarefa inacabada no nosso meio. Porque eu diria que, em muitas igrejas, nós substituímos o padre pelo pastor. Em muitas igrejas, nós substituímos o pai de santo pelo pastor. Em muitas das nossas igrejas, os membros, os crentes, continuam sendo oprimidos por uma teologia disfuncional e herética,
que diz que eu, como pastor, sou dotado da unção do Espírito Santo e eu tenho um ministério, como se cada um de vocês não fosse dotado pela mesma unção do Espírito Santo e também não tivessem ministérios. Eu sei, alguns de vocês começaram a ficar preocupados, porque alguns de vocês, talvez, pastores, estão pensando assim: pastor Ricardo, o senhor vai me arrumar problema. Eu vou. Porque se você está fazendo uso ilegítimo da sua autoridade espiritual como pastor, eu tenho a obrigação de, biblicamente, criar um problema para você, assim como os reformadores criaram problemas para os sacerdotes da antiguidade que oprimiam o povo com uma autoridade espiritual disfuncional. Mas talvez você não é pastor, e você está feliz da vida agora, dizendo assim: ei, pastor, dá no fígado dele, dá outra, só com o meu pastor, tal, fala para ele que eu tenho a mesma... Não, você não entendeu uma coisa. A doutrina do sacerdócio universal de todos os santos, por um lado, nos diz que nós não temos nessa sala absolutamente ninguém superior ao outro. Nós todos aqui somos se nós que estamos aqui olhamos para a cruz de Cristo, compreendemos o que aconteceu, nos rendemos ao amor e ao perdão ali oferecido, por isso fomos selados pelo Espírito Santo, absolutamente todos nós aqui somos sacerdotes. Mas se você está feliz porque essa doutrina, aparentemente, na tua cabeça, te liberta da autoridade espiritual do teu pastor, deixa eu dizer uma coisa que você não entendeu. Essa doutrina te coloca no dever de se submeter, não apenas ao seu pastor, mas a todos os seus irmãos em Cristo. Porque eles são sacerdotes, e eles intercedem por você. E Deus deu a eles dons que ministram você. Você depende dos demais irmãos e irmãs. E aí, eu diria que essa doutrina é também um fator desestabilizador para aqueles que hoje em dia defendem que é possível viver a espiritualidade cristã sem vida comunitária. Isso é heresia. Se você olhar a história do cristianismo, você precisa perceber que essa onda que nós temos hoje, dos chamados desigrejados, que muitos defendem que é possível viver uma espiritualidade intensa com Deus, sem vida comunitária. Primeiro, isso é herético, porque nós fomos chamados por um Deus trino. Nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus trino. O nosso Deus vive eternamente em comunidade. O nosso Deus, nas três pessoas da Trindade, exercitam a submissão mútua por toda a eternidade. E a comunidade cristã precisa refletir a imagem do Deus trino. Logo, é impossível eu viver espiritualidade cristã sem estar
vivendo comunitariamente. Segundo, se é verdade o que Pedro nos diz no capítulo 4, verso 10, cada um de nós recebeu ao menos um dom espiritual. Ao menos um dom espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, o fato de você não ter consciência de qual é o seu dom, não muda o fato de que você o tem. O fato de você não ter consciência de qual é o teu chamado, qual é o teu ministério, não muda o fato de que Deus deu a você um dom e, consequentemente, um ministério. Eu sei, normalmente quando eu falo isso, algumas pessoas pensam assim, pastor, que bom que o senhor tocou nesse assunto, porque como eu posso saber qual é o meu dom espiritual? Ok, então vamos abrir um parênteses para conversar rapidamente sobre isso. Deixa eu primeiro dizer para você como você não deve esperar para conhecer o seu dom espiritual. Tem gente que faz o seguinte: Deus, mostra o meu dom, Deus, revela o meu dom. E a expectativa da pessoa é que assim, numa noite, ela acorde no meio da noite, assim, na penumbra do quarto, e escute um barulho esquisito, assim, de asa de anjo batendo. Aí a pessoa, assim, acende o abajur e tem um anjão, assim, em cima da cama dela, batendo asa, dizendo, eu vim aqui para te falar. Meu amigo, perigas você morrer do coração e não ter tempo nem de exercitar o seu dom. Tá? E tem gente que acha que para conhecer o dom espiritual, precisa ser assim, uma situação dramática, traumática, sobrenatural, supra-racional. Talvez, biblicamente, exista um outro caminho. Primeiro, sirva na sua comunidade local. Comece a servir. Se disponha a servir, se disponha a enrolar cabos, se disponha a arrumar cadeira, se disponha a distribuir boletim, se disponha a vender, ajudar a vender livros, se disponha a filmar, se disponha a gravar, se disponha a fazer redação de texto, se disponha a cantar, se disponha a fazer o que estiver à sua frente, à sua disposição. Segunda coisa, perceba que quando você serve, existem coisas que você faz que te dá profunda alegria. E é interessante que quando você faz, te energiza. Deixa eu dar o meu exemplo. Eu assim, em média, eu prego quase que todo dia. Quase que todo dia eu estou em algum lugar pregando. Quando eu não estou pregando um dia, é porque no dia anterior eu preguei 2 vezes. Quando eu não estou pregando no outro dia, é porque no dia anterior eu preguei 3. Então, em média, eu prego quase que todo dia. Isso quando eu não estou dando aula. E às vezes eu chego em casa, assim, principalmente quando eu sou convidado para conferências, então assim, a gente, os pastores assim, amigos como o Leclerc, falam assim, não pastor, o senhor fala de manhã, fala à noite, fala um pouquinho à tarde, aconselha mais uns 3 ou 4 nos intervalos, tal. Aí, quando acaba assim, o pessoal bota a gente dentro de um caixão e despacha por avião. Aí eu chego em casa, fisicamente, emocionalmente, eu estou parecendo assim uma uva passa. Eu me sinto sugado, eu fui drenado nas minhas energias. No entanto, o meu coração está alegre. Eu estou feliz. E quando eu prego, e quando eu ensino,
Fisicamente eu posso me desgastar, mas emocionalmente, espiritualmente, isso me revitaliza, isso me energiza. O seu dom espiritual, via de regra, passa por isso. Porque quando você está atuando numa área na qual Deus não te capacitou, a sua energia é drenada, e não somente a energia física, mas a emocional e a espiritual, porque você está usando da sua força, do seu poder. Você não está exercendo um dom, um poder que o Espírito Santo te deu. Você está servindo a partir de você mesmo, e não há quem aguente isso. Mas eu diz que você tem que servir, você deve estar atento a atividades que você desenvolve que te energizam. Mas um terceiro aspecto muito importante, você precisa estar atento a quando você faz o que você faz, se pessoas se sentem abençoadas. Porque, por exemplo, você pode se sentir energizado quando você canta no box do banheiro. E por isso você porque quer fazer um solo na igreja. Mas quando você faz um solo na igreja, você olha assim, o povo está chorando, de raiva, de dó. Ninguém está sendo abençoado. Então o seu dom espiritual você deve servir, você deve estar atento a atividades que você faz, e que você percebe que, apesar do cansaço físico, você é renovado, mas você tem que estar atento se as pessoas estão sendo abençoadas. Se existe o feedback de pessoas que vêm para você e diz: meu irmão, quando você ora, você me abençoa profundamente. Aí existe um ministério de intercessão. Meu irmão, quando você dá uma aula, assim, coisas complicadas se tornam tão simples na minha cabeça. Aí existe o dom do ensino. Eu tenho algumas pessoas na minha comunidade, principalmente algumas mulheres, que assim, quando elas cantam, é covardia. É covardia. Porque assim, quando elas terminam de cantar, e alguém fala assim: pastor, a palavra está com você. Eu falo: para quê? Por que está comigo? A palavra já foi dada. Eu vou falar o que depois dessa música cantada desse jeito, que arrebatou todo mundo, jogou todo mundo para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, fez todo mundo chorar, ficar contrito, e está todo mundo depois da música dizendo: Deus, eu preciso mais da tua graça. A sensação que eu tenho é que, se eu pregar, eu estrago isso. Mas eu estou falando que, olha só o que diz o verso 10, volta aí. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. O sacerdócio universal de todos os santos implica no fato de que Deus nos fez de nós uma nação de sacerdotes para servirmos uns aos outros, através dos dons que cada um de nós recebeu no Espírito Santo de Deus. Está claro isso? E o texto conclui dizendo: administrando fielmente a graça de Deus, e a palavra graça aqui no grego, charis, nos escritos neotestamentários, essa palavra, ela é usada principalmente nas epístolas, ela é usada com dois sentidos. Ora, ela diz respeito à graça salvadora. Efésios capítulo 2. A nossa salvação não vem pelas obras, mas pela graça, charis, a graça salvadora. Ora,
A palavra graça, ela é usada no sentido de presente, de dom espiritual. E aqui o sentido da graça de Deus é esse dom que você recebeu, esse presente que Deus te deu, esse presente para servir outros. Deixa eu voltar a insistir num ponto. Não dá para viver espiritualidade à parte da vida comunitária, baseado nesse texto por duas razões. Primeiro, eu não recebi todos os dons, e eu preciso dos dons que Deus deu a vocês. Para que eu cresça na fé, eu preciso dos dons que Deus deu a vocês. Por outro lado, eu recebi alguns dons, e eu tenho que exercer fielmente a ministração desses dons a outros. Se eu ficar em casa, distante da vida comunitária, eu não estou administrando fielmente a graça de Deus. Porque Deus não nos dá dons através do Espírito Santo para o nosso próprio prazer e benefício. Deus nos dá dons para o serviço de outros. O termo aqui, administrando fielmente, é um termo usado no contexto cultural neotestamentário para o mordomo. O mordomo de uma casa, ele administra fielmente algo quando ele tem consciência de que o que ele administra não é dele. Por isso ele precisa dar uma finalidade àquilo, como o dono da casa daria. Então, se Deus derramou sobre cada um de nós dons espirituais, fazendo de nós sacerdotes para ministrar uns aos outros, nós precisamos sempre nos lembrar que o dom que nós temos, ele não é nosso, ele é graça. Eu não tenho que me orgulhar do exercício do meu dom. Porque se Deus tirasse esse dom, não aconteceria nada. Eu me lembro que anos atrás eu estava dando aula num seminário, e assim um bando de seminaristas em crise teológica, eles tinham ouvido muita besteira, então estavam vivendo inúmeras crises, e um deles falou assim: pastor, sabe qual que é o meu problema? Falei: qual é o maior dos seus problemas? Porque eu vejo vários aí, mas qual é o maior deles? Ele falou assim: eu descobri que eu não preciso do Espírito Santo para pregar bem. E é verdade. Ele tem toda a razão. Você não precisa do Espírito Santo para pregar bem. Com o passar do tempo, você pega o jeito. Você aprende assim a trabalhar, a ter umas frases de impacto na hora certa, a contar umas piadinhas para o povo rir, a contar umas histórias tristes para o povo chorar. Você vai entrando no clima. E, por exemplo, nós temos preletores no mundo corporativo que pregam muito bem. Se você botar os caras num púlpito da igreja e dar para eles um tema, eles fazem o povo rir, chorar, refletir. Eles não precisam do Espírito Santo. Mas voltando àquele rapaz, para não te deixar assustado. Eu complementei dizendo assim: meu filho, é verdade. Você não precisa do Espírito Santo para pregar bem. Mas sem o Espírito Santo, absolutamente ninguém vai se arrepender e vai ser transformado pelo que você diz. Porque a missão do Espírito é convencer, é transformar. Então, eu não tenho que ter orgulho
dos frutos que são gerados pelo exercício do ministério que Deus me deu. Porque primeiro eu estou exercendo um dom que Deus me deu. Segundo, se Deus não usar esse dom para a honra e para a glória dele, não vai acontecer absolutamente nada na vida das pessoas. Assim, relembra comigo, a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos tem uma implicação soteriológica. Todos nós temos agora em Jesus o caminho aberto para a salvação. Nós não precisamos de ninguém intercedendo por nós, a não ser Ele, Jesus. E quando nós nos rendemos a Ele, nós nos tornamos sacerdotes através da unção do Espírito Santo e do ministério que Ele nos dá, e aí nós temos um efeito para a oração. Nós não precisamos mais de orar para ninguém, a não ser o Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque nas nossas igrejas, a gente continua achando que os pastores têm oração forte. E a gente continua dizendo, pastor, eu estou precisando da tua oração. Meu querido, posso dizer outra coisa que vai incomodar? A partir da doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os santos, a sua oração, feita a Deus, em nome de Jesus, que naquela cruz, pagou pelo preço do pecado que te separava de Deus, e escancarou as portas do Santo dos Santos para você, a sua oração tem absolutamente a mesma relevância da minha. Deus escuta você tanto quanto eu. Quando eu disse que a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos é uma das doutrinas principais da reforma, mas ela aponta para uma tarefa inacabada nas igrejas que se dizem fruto da reforma, é porque eu percebo que, doutrinariamente, nós concordamos com o sacerdócio universal de todos os santos. Mas na prática, a nossa tendência é viver nós nos tornamos evangélicos num formato católico romano, onde nós precisamos do padre. Ou nós nos tornamos evangélicos no formato do espiritismo. Nós precisamos do Pai de Santo. Queridos, se nós olharmos biblicamente, nós vamos viver uma grande revolução. Uma revolução que na maioria das nossas igrejas evangélicas brasileiras ainda não aconteceu. Pastores vão mudar a sua concepção de liderança espiritual. Como pastores, nós não podemos exercer a nossa liderança a partir do poder, porque Jesus não o fez assim. Lembre-se que naquela tentação, no deserto, é Lúcifer que sugere para Jesus mostrar o poder dele. Lembre-se que quando Jesus está na cruz, é Lúcifer que volta através de um cara dizendo assim: se você é filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desça daí, mostra o seu poder. Sabe qual que é a resposta de Jesus a essa provocação? O amor. Jesus nos conquista
não pelo poder. Jesus nos conquista pelo amor. Se você pegar, vá um pouquinho mais à frente na sua Bíblia, capítulo 5 de 1 Pedro, verso 1, e assim eu caminho para a gente concluir. Olha só o que diz aqui: portanto, apelo para os presbíteros, os anciões, os líderes da comunidade cristã, os pastores, que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, de ancião, de líder espiritual, de pastor, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. E olha só o que ele vai dizer: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Queridos, pastores, presbíteros, líderes, existe aqui um imperativo: pastoreiem. Deixa eu fazer uma ponte para você com aquela conversa que Pedro tem com Jesus, à margem do mar da Galileia, pós-ressurreição. Quando Jesus vem para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Pedro diz: é claro que eu te amo, Senhor. Jesus diz: então, Pedro, cuida do meu rebanho. Jesus olha novamente para Pedro: Pedro, não acabei a conversa, olha para mim, olho no olho aqui, Pedro, você me ama? Pedro diz: Jesus, eu já disse, eu te amo. Jesus diz: Pedro, então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, levanta o olho outra vez, aqui em mim, eu não acabei a conversa com você. Você me ama? Aí Pedro fica nervoso. Pô, Jesus, eu já disse. Eu fico até chateado com essa insistência do Senhor. Parece que o Senhor está desconfiando de mim. É claro que eu te amo. Ok, Pedro. Então, pastorei o meu rebanho. Eu sei que muitos pastores aqui já pregaram esse texto, fazendo alusão às diferentes palavras para amor que esse texto nos traz. Eu não vou entrar nesse ponto. Eu vou entrar num ponto muito mais óbvio, muito mais superficial, e que muitas vezes nos passa desapercebido. Segundo essa conversa que Jesus tem com Pedro, nós pastoreamos a igreja de Cristo, presta atenção, como uma expressão do nosso amor a Cristo. De vez em quando, as ovelhas machucam. De vez em quando, as ovelhas dão trabalho. De vez em quando, as ovelhas são teimosas. De vez em quando, depois de eu fazer tudo para cuidar das ovelhas, elas viram as costas e vão embora. E aí, eu tenho vontade de largar a mão desse negócio, de ser pastor. E quando eu estou pensando em ir embora, Jesus vem e fala assim: ei, Ricardo, olho no olho aqui, ó. Olha para mim, eu não acabei a conversa com você ainda não. Ricardo, você me ama? Jesus, eu te amo. O problema não é o Senhor. O problema são todas as ovelhas. O problema é a igreja, Senhor. Jesus olha para mim e diz assim: Ricardo, se você me ama,
cuida das minhas ovelhas, como expressão do teu amor por mim. Pastores, quando nós nos esquecemos que o ministério, a essência do ministério, é o exercício do nosso amor por Jesus, a gente não aguenta o tranco. A única forma de você se renovar é você se lembrar por que você está nesse negócio. Você está nesse negócio porque você disse que ama Jesus. E Jesus disse para você, ok, então expressa o seu amor por mim, cuidando das minhas ovelhas. Agora, voltando para o texto de 1 Pedro capítulo 5, perceba, o texto diz claramente que o rebanho é de Deus. O rebanho, como Pedro disse no capítulo 2, preste atenção na lógica, o rebanho é uma nação santa, um povo de sacerdotes, gente que foi salva em Cristo Jesus e dotada pelo Espírito Santo com dons espirituais, mas esse rebanho não é meu, é de Deus. Quando nós, pastores, começamos a fazer uso do rebanho como matéria-prima da nossa realização pessoal, a coisa vai pegar. Porque deixa eu lembrar para você de uma outra imagem. A igreja é a noiva de Cristo. E Jesus nos pediu para cuidar da noiva dele. Se você se envolveu com a noiva de Cristo e se esqueceu que ela é dele, meu amigo, você está num apuro que eu não quero estar na tua pele. Eu não quero nem judiar da noiva de Cristo, e eu não quero me envolver com a noiva de Cristo, porque ela é de Cristo. Jesus pediu para eu cuidar da noiva, não para usar a noiva, não para pegar a noiva e usá-la como matéria-prima da minha realização pessoal. Pedro continua falando aos líderes e pastores, dizendo: pastoreie o rebanho de Deus que está sob os seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade. Uma vez eu estava conversando com um dos meus mentores, e eu estava ainda jovem, vivendo um momento de crise ministerial, e eu disse: às vezes eu tenho vontade de largar o ministério. Eu não sei se você já teve vontade de largar o ministério. Eu lembro de uma vez um pregador na igreja falar que ele viveu crise e pensou em largar o ministério, e a minha mãe ficou apavorada com isso. E na primeira oportunidade que ela teve, ela falou assim: meu filho, eu fiquei assustado com aquele negócio, ele dizendo que pensou em largar o ministério. Você já pensou alguma vez em largar o ministério? Falei: mãe, umas 2 vezes por mês. E aí, quando eu estava conversando com esse meu mentor, ele disse assim: por que você não larga? Ah, porque Jesus mandou eu fazer. Sim, ele mandou você cuidar mas segundo 1 Pedro capítulo 5, verso 2, se é para fazer por obrigação, ele não quer que você faça. Porque ninguém ama o outro por obrigação. Isso precisa ser fruto de espontaneidade. Eu posso trabalhar numa empresa, eu posso me realizar profissionalmente fora da igreja, mas eu quero expressar o meu amor por Jesus cuidando do rebanho dele.
E o rebanho dele vai me ferir, o rebanho dele vai me decepcionar, o rebanho dele vai me morder, o rebanho dele... eu tenho inúmeras marcas deixadas pelo rebanho de Cristo no meu corpo. Mas Jesus tem no corpo dele marcas deixadas pelo meu pecado. E ele me conquistou pelo amor. E ele me manda pastorear por amor. E o texto conclui dizendo: olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E aqui, deixa eu complementar uma ideia que eu comecei há pouco. O sacerdócio universal de todos os santos aponta para o fato de que agora nós somos uma nação de sacerdotes. E essa nação de sacerdotes tem só um sumo sacerdote, que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Eu, como pastor da igreja, não sou o sumo sacerdote. Eu sou simplesmente um dos sacerdotes que Deus dotou com alguns dons espirituais, dentre eles o dom voltado para a liderança, o dom voltado para o ensino, o dom voltado para a pregação, mas eu preciso dos dons daquelas irmãzinhas que oram diariamente por mim, eu preciso dos dons daqueles que me aconselham e me alertam acerca dos perigos que rondam o meu coração. Eu também preciso dos dons do povo de Deus. Logo, nós somos uma nação de sacerdotes. Nós não somos uma nação com um sumo sacerdote e um bando de gente que depende do sumo sacerdote. Nós somos uma nação de sacerdotes que dependem do sumo sacerdote, que é Cristo. Agora, Deus derramou dons espirituais sobre alguns, que anota aí, eu não vou ler o texto agora, mas anota aí, Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Existem alguns que Deus dotou com dons voltados para a capacitação do povo de Deus. Eles não são melhores qualitativamente, eles não são melhores espiritualmente, eles não fazem parte de um grupo VIP, que Deus deu um cartão Platinum para eles, então quando eles oram, eles levantam o cartão Platinum, e a oração deles passa na frente da oração de todo mundo. Não existe isso. Essa é a teologia medieval, com a qual os reformadores romperam, de que existia uma classe de sacerdotes VIP, e o povo dependia dessa classe. O que Efésios capítulo 4, verso 11 e 12 nos diz, é que existem alguns que exercem um ministério no meio do povo de Deus, e esses alguns foram dotados com dons que visam a capacitação do povo de Deus para o ministério. E se você continuar lendo Efésios capítulo 4, você vai ver que a igreja se edifica na medida em que os santos exercem o seu ministério, porque eles são capacitados por aqueles santos que foram dotados com dons espirituais para capacitá-los. Agora, existe uma diferença entre poder e autoridade. Poder é satânico. Poder é opressor. Poder é demandar que a pessoa me respeite. Porque, não vou bater aqui porque eu vou estragar meu iPad. Porque eu sou o pastor aqui. Isso é poder. Autoridade, a gente conquista.
Poder a gente demanda, autoridade a gente conquista. Autoridade a gente conquista tendo uma vida piedosa. Autoridade a gente conquista ensinando a Bíblia fielmente. Autoridade a gente conquista sendo humilde para reconhecer os nossos próprios erros. Autoridade a gente conquista amando as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Autoridade a gente conquista, mulheres, sendo submissas aos maridos como a igreja deve ser a Cristo. Autoridade nós conquistamos, jovens, sendo submissos aos nossos pais, honrando-os a todo tempo. Autoridade se conquista, poder se demanda. O modelo de liderança numa comunidade formada por sacerdotes não é o poder, é a autoridade. E assim, Pedro conclui no verso 4 dizendo: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Termino fazendo uma recapitulação aqui. Eu procurei apresentar para vocês a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos a partir da visão da primeira epístola de Pedro. Você percebeu isso? Ele começa no capítulo 2 e insere essa doutrina dizendo: nós não somos mais como o povo de Deus se apresentava no Velho Testamento, onde existiam categorias que se relacionavam com o Espírito Santo, e um povo sem o Espírito Santo. Nós agora somos uma comunidade de sacerdotes. Aí eu fui para o capítulo 4, que diz que essa comunidade de sacerdotes recebeu dons espirituais para que cada um possa servir um ao outro. Nós não nos submetemos mais a uma espécie de sumo sacerdote no nosso meio. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós nos submetemos sim uns aos outros, inclusive ao seu pastor, que Deus deu a ele determinados dons que demanda de você submissão. Mas no capítulo 5, Pedro desafia aqueles que são líderes nessa comunidade de sacerdotes a exercerem a liderança no paradigma do Supremo Pastor. E o paradigma do Supremo Pastor é aquele que entra na história para nos servir. Ele lava os nossos pés, ele nos ama e ele nos conquista, não pelo seu poder, mas ele nos conquista pelo seu maravilhoso, infindo, inexplicável, imensurável amor. E aí, se nós pastores, líderes, presbíteros, seja qual for a definição da sua comunidade local, compreendemos esse amor e nos rendemos a ele, Jesus olha para nós e diz: meu filho, minha filha, se você me ama, cuida do meu rebanho. Mas cuida do meu rebanho como eu cuidaria. E lembre-se, você não é chefe desse rebanho. Você é o pastor desse rebanho. E esse rebanho é constituído por sacerdotes, homens e mulheres capacitados, ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos uma comunidade de sacerdotes enviada ao mundo, que precisa das nossas orações e das nossas ações para que eles conheçam aquele que fez de nós, que não éramos nem povo, um povo, aqueles
que não tinham valor nenhum, Ele resolveu nos usar para a honra e para a glória dEle. E quando a história terminar, ou quando os nossos olhos se fecharem para a história, sabe o que vai acontecer? Eu e você vamos receber uma coroa do nosso Supremo Pastor. Nós somos uma geração que não anseia mais por essa coroa de glória. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as recompensas do presente, que nós nos esquecemos que o melhor está por vir. Deixa eu terminar com uma história. Eu sei que eu já estou falando há muito tempo, mas esse negócio de voltar à luz, aí eu perdi a preocupação de que vai acabar a bateria, aí azar de vocês, né? Mas eu prometo, termino com essa história, que talvez alguns de vocês conheçam. É a história de um casal de missionários que serviu na África durante muitos anos. E chegou a época da aposentadoria deles. E eles iniciaram o caminho de volta para os Estados Unidos da América, onde eles moravam. E naquela época a volta era longa, era num navio. Demorava semanas, meses, eles tiveram muito tempo para conversar, e aquele casal, entre outras conversas, conversavam sobre como vai ser a recepção da igreja quando eles chegarem no porto em Nova York. O que será que a igreja vai aprontar para a gente? Como será que vai ser a festa que a igreja vai fazer? E quando eles foram chegando com o navio no porto, eles ouviram um barulho de banda. E eles subiram no convés e tinha uma banda tocando, e tinha faixas no porto. E o marido virou para a mulher e falou assim: eu não te falei que o pessoal ia aprontar uma boa para a gente? Mas quando eles começaram a descer, a banda não estava mais ali, a banda era para o presidente Roosevelt, que estava voltando de um período de férias e de caça na África. Não era para eles. E não tinha absolutamente ninguém da igreja esperando por eles. E o marido entrou em crise. E quando eles chegaram no apartamento deles, ele disse: eu estou mal, eu preciso de um tempo a sós. E ele saiu para caminhar. Depois de horas, ele volta, e a esposa percebe que ele está diferente. E ela diz: querido, há horas atrás você estava revoltado, dizendo para mim que nós nos dedicamos à igreja de Cristo por anos, e quando a gente volta para casa, a igreja de Cristo não nos reconhece, a igreja de Cristo não nos recompensa. Você estava revoltado com essa volta, e o que aconteceu com você agora? Ele disse: eu conversei com o pai, e ele me disse que nós ainda não chegamos em casa. Nós não chegamos em casa. Querido pastor, deseje mais a coroa da glória que Deus tem preparado para você. E quando estiver difícil, lembre-se, nós ainda não chegamos em casa. Quando a gente chegar em casa, aí vai ser bom demais. Vamos orar? Senhor, abre os nossos olhos para percebermos a maravilhosa obra que o Senhor faz na vida da Tua igreja, nos chamando para fazermos parte dessa comunidade de sacerdotes, nos capacitando com o poder do Teu Santo Espírito, derramando sobre nós dons espirituais, para que possamos nos servir mutuamente. Senhor, que essa visão faça com que
irmãos e irmãs que estão aqui, irmãos e irmãs que talvez tenham contato com esse vídeo em outra ocasião de suas vidas, renovem o seu compromisso com o serviço, com a submissão uns aos outros. Renove o seu compromisso de vida comunitária. Mas que também, Pai, nós, pastores e líderes, possamos relembrar que nós estamos cuidando de um rebanho que não é nosso. E que Deus nos convida a pastorearmos esse rebanho, não pelo poder, mas através do amor. Renove em nós o sonho da maravilhosa coroa que o Senhor tem preparado para todos nós que o servimos na história. Em nome do nosso amado e Rei Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.